hoje eu estou aqui para compartilhar com você de algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração ao longo desses dias. E estou aqui para compartilhar isso com você. O Senhor tem falado muito ao meu coração a respeito de como nós, como cristãos, temos desenvolvido a nossa caminhada com Ele. Na verdade, a gente costuma, tem um jargão de dizer assim, a igreja, como que a igreja se comporta, mas na verdade a igreja não é o prédio, não é uma estrutura feita por mãos humanas, a igreja sou eu e você. E sobre nós existe uma lei, e essa lei é a lei do amor. Hoje pela manhã eu estava conversando com Deus e eu fiquei me perguntando, tantas coisas foram nos ensinadas ao longo dos anos, os nossos antepassados, os nossos pais, e tem chegado até nós. Uma forma de como nós poderíamos alcançar o coração de Deus, como nós poderíamos alcançar a redenção e chegar ao lugar onde nós mais almejamos, que é o céu. Muito tem sido as fórmulas que têm se colocado para viver. Mas Jesus ele veio e ele cumpriu uma lei que o homem não conseguia cumprir. E ele nos deu um livre acesso, um caminho direto para o Pai. E a lei então já não estava mais fora, mas existe uma lei que é o Espírito Santo de Deus habitando dentro de mim, no meu espírito, quando eu creio em Jesus, no sacrifício de Jesus por mim, no sacrifício de tudo aquilo que ele fez, morreu pendurado no madeiro, fez-se pobre, se tornou maldição, ele foi humilhado, ele apanhou e ele cumpriu tudo aquilo que eu não era capaz para me dar liberdade. Por isso, se Cristo nos libertou, verdadeiramente nós somos livres e jamais poderemos aceitar viver de novo um jugo de escravidão. E nessa minha jornada, caminhada, Deus tem colocado algumas pessoas chegam até mim e falam assim, pastora, eu estou vivendo isso, mas eu acredito que é porque os meus pais viveram, e tem toda uma história, um histórico, minha mãe foi assim, meu pai, a família do meu pai, e eu estou vivendo isso e eu sei que é por conta disso. E durante muitos anos, nós fomos realmente ensinados dessa forma. Só que por isso que a palavra fala que nós temos que nos basear no que está escrito. E também não podemos esquecer que existem 2 parâmetros para a nossa vida cristã. Um parâmetro é quando existia um Antigo Testamento, que foi uma lei dada para um determinado povo que estava vivendo uma vida desgovernada, não tinha controle, ninguém tinha controle sobre eles. Então foi instituído por um líder, Moisés, que falou com Deus e pediu essa lei para que o povo pudesse caminhar de acordo com um parâmetro ali. Na verdade, nós sabemos que Deus nunca quis lei para o homem. Deus sempre quis ser pai do homem, manifestar a paternidade dele. O homem rejeitou isso. O homem rejeitou isso no Éden e depois ele rejeitou isso lá no deserto, onde Deus falou, não, agora eu quero ser pai deles. E eles falaram, não, Moisés, vai lá e você fala com ele e depois vem nos dar o recado. Eu estou parafraseando aqui para você. E diante disso, o ser humano, ele sempre tem vivido uma busca de tentar ser justo para poder alcançar o favor e o amor de Deus. Só que isso é impossível. Aí veio Jesus, cumpre tudo isso, aquilo que eu e você não poderíamos, porque se ele não fizesse isso, nós viveríamos sim, debaixo de um jugo, onde os pais faziam as coisas erradas e os filhos teriam que pagar por isso. Eu só entrei nesse contexto logo no nosso início, porque isso veio até a mim e eu lembrei assim que eu abri a palavra. Então, querido, não existe maldição sobre a sua vida. Jesus quebrou a maldição, ele te libertou e você é livre.
Você tem livre acesso para decidir a sua vida em Deus, mas você continua tendo seu livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é para que você venha decidir a ter uma vida com o teu Pai. Amém? Então, diante disso, eu quero falar com você sobre uma utopia religiosa, que é isso que nós temos vivido nos últimos dias. Falamos anteriormente a respeito da igreja de Laodiceia, que era uma igreja que ela misturava ela tinha um desejo de conhecimento, ela buscava um conhecimento, porque ela acreditava que era de acordo com o conhecimento dela, ela evoluía como pessoa e chegava à redenção. E eles usavam o conhecimento natural para tentar ser melhor. Mas nós sabemos que o que nos torna melhor é Jesus. Cristo em nós é a esperança da glória. E eu venho aqui falar para você a respeito dessa igreja. E eu vou te convidar a entrar na palavra. Vamos ler 1 Coríntios 13. E aí nós vamos explanar, vamos viajar um pouquinho por essa descoberta. Porque, querida, a gente tem uma tendência de dificultar as coisas. E a nossa jornada na fé, ela é muito simples. E ela precisa de 2 requisitos. E nós vamos falar sobre ele. Acompanha comigo em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, 1 diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e eu tenho uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê tudo para os pobres, tudo que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. Assim, permanecem agora estes 3: a fé, a esperança e o amor. O amor deles, porém, é o maior. Essa palavra, 1 Coríntios 13, é lindo. Eu convido você a, depois que nós terminarmos esse nosso bate-papo, dar uma meditada lá e eu creio que Deus vai te revelar coisas incríveis. Mas para eu não me estender muito, nós vamos parar nesse versículo aqui. 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. E depois eu fui aqui para o finalzinho dele, que foi o 13. 1 Coríntios 13, 13. Por que eu quero parar aí? Eu não quero falar para você a respeito de como eu sei se é amor ou não. Isso depois você vai lá e teu pai vai te levar ao conhecimento disso. Mas o que eu quero me ater aqui nesse momento é o seguinte. Nós fomos movidos a fazer as coisas para Deus. Mas esquecemos de que tudo que precisava ser feito, Ele fez por nós. E tudo que nós formos fazer a partir daqui, não é como um serviço, mas é como uma expressão do amor, daquilo que Ele já fez por mim, por você. E nós temos esquecido, nós temos trabalhado para Deus. E Deus, Ele não precisa de trabalhadores. Ele precisa de filhos. A humanidade aguarda a manifestação, com grande expectativa, a manifestação dos filhos. Então, tudo que nós temos que manifestar é a nossa paternidade. Mas nós temos nos prendido, nos atido a coisas que são naturais de quem ama. E você pode observar aqui, em 1 Coríntios 13, nós estamos falando de Novo Testamento. Aqui é possível você fazer todas as coisas para Deus sem Deus. E, na verdade, o que o Senhor tem ministrado ao meu coração, tudo que é
sem fé e tudo que é sem amor, e esse amor aqui eu te falo que é sem Deus, é pecado. Às vezes nós ficamos nos perguntando o que é e o que não é pecado. E eu acredito que o pecado é você não agir com Deus. É possível você viver uma vida para Deus sem Deus. E essa é a pior derrota na vida, na caminhada de uma pessoa cristã. É por isso que deixa tudo, meu irmão, minha irmã, deixa tudo que tiver que deixar e vá buscar esse amor. Porque quando você estiver mergulhado nesse amor, tudo que vai sair de você tem frutos, e são frutos eternos. A palavra fala que depois nós vamos ter que nos apresentar diante dele, e todas as nossas obras, elas serão passadas, elas são passadas pelo fogo. E aquilo que não é feito com Deus, ele vai ser queimado, é palha, é feno, e vai queimar. Mas tudo o que é feito por amor, eu estou falando com Deus, naquilo que você está fazendo, por mais simples, por mais singelo que seja, é eterno. E aí, querido, você vê algo aqui muito interessante. Ele fala assim, olha, eu posso ter todo o conhecimento. Eu posso pegar tudo que eu tenho, vender e dar para os pobres. Eu posso pegar o meu corpo e queimar vivo, dizendo que é amor e isso ainda não ser amor. E aí, nós vemos aqui no final, ele fala assim, olha, existem 3 coisas que devem permanecer na minha e na sua vida, na nossa jornada. Que é a fé, a esperança e o amor. Mas ele fala, maior do que todas essas coisas é o amor. Permanecer nele. Fé é dom, querido. Dom de socorro. Nós temos vários dons. Dom da fé, dons de operar milagres e maravilhas. Isso, o fato de eu ser filho de Deus, eu tenho. Quando eu e você nascemos, existe algo para mim, para você manifestar nessa terra. O dom é um presente, é um favor imerecido. Não é seu, é dele. Você nasceu e ele te deu esse dom para que você manifeste ele aqui na terra através desse dom. O dom, ele é um serviço, ele é para o outro. E o que é para mim, então? Para mim é ele. Para mim é o amor. Para mim é um relacionamento com ele. É intimidade. É eu conhecê-lo e ele me conhecer. Eu e você, nós não vamos ser aprovados ou reprovados por causa daquilo que fazemos, mas pelaquilo que somos. Por que a palavra fala que alguns chegarão diante dele, naquele grande dia, e ele vai dizer, eu não te conheço. E a mesma palavra diz assim, olha, a pessoa chegará diante dele e vai falar, mas em teu nome eu expulsei demônio, eu curei enfermos, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E ele vai dizer, eu não te conheço. Sabe por quê que ele vai te falar isso, querido? Não vai falar, não. Porque nós vamos ter um entendimento de que nós vamos entrar para o nosso lugar secreto, nós não vamos abrir mão da nossa intimidade. O mundo, ele tem nos enchido de informação, nos enchido de ocupação, para que nós não entendamos isso, para que a gente não ache, não perceba, não tenha tempo para tirar com qualidade com o nosso Pai. Porque o que vai me fazer reconhecido, conhecido por Ele, conhecido no céu, é o que eu sou nele e não o que eu faço. Porque o que eu faço é provido de um dom que não é meu, é dele. E isso tem que ser uma quebra de paradigma. Isso é uma mentira, isso é um sofisma na nossa mente. Muitas pessoas, elas passam anos da sua vida buscando dar o melhor serviço.
E se isso não acontece, ela é uma pessoa frustrada. Por que existe tantos ciúmes, tantas invejas dentro, junto com nós, que somos irmãos uns com os outros, dentro do corpo de Cristo? Por quê? Porque estamos fazendo as coisas por um dom e querendo ser o melhor naquilo que fazemos. Porque a partir do momento que o que reina, o que emana de mim, for um relacionamento com Deus, for vida com Deus, eu não vou ter ciúme do meu irmão, eu não vou querer o lugar do meu irmão, eu não vou perseguir o meu irmão, eu não vou querer ser melhor que ele. Porque o amor, ele tudo sofre, ele tudo padece, ele sempre acha, ele quer o melhor para o outro, ainda que isso lhe cause algum dano. Mas você vai querer ver o outro sempre melhor do que você. Por isso, querido, sinal de alerta. Se no seu grupo familiar, se no seu grupo célula, eu não sei qual é o método que é utilizado na congregação que você está, com os pastores, reuniões de líderes, eu não sei, né? Cada um usa a sua metodologia que o Senhor indica aí para você fazer. Eu quero te dizer uma coisa, se você tem visto isso no meio dos seus irmãos, eu vou te falar, é hora de ir para o quarto, fechar a porta e começar a clamar ao Senhor por um relacionamento com Ele, para que Ele venha introduzir e fazer com que esse amor seja manifesto. É tempo de nós pararmos de meninice e buscar aquilo que é importante, o que é eterno. O que gera mudança nas pessoas não é a nossa fala, não é o nosso poder de persuasão, é a vida que eu tenho com Ele. E aí, eu fiquei me perguntando, que eu falei, Senhor, eu quero qualquer coisa, o que eu não quero é viver uma vida apartada de Ti. Eu não quero que as pessoas olhem para mim e achem que eu sou uma boa pregadora, uma boa pastora, uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa amiga. E, na verdade, isso seja tudo externo. Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam o Senhor, mas isso é impossível se eu não tiver o meu momento particular com Ele. Eu vou emanar dele aquilo que eu tenho dele. Se eu não tiver o meu tempo com Ele, isso não será possível. Eu vou ficar como o sino que retine. Imagina um sino fazendo barulho, 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 mas não tem efeito. Porque, assim como diz aqui em 1 Coríntios 13, ainda que eu fale a língua dos anjos, né, ainda que eu faça tudo em nome do amor, mas se não tiver Deus nesse negócio, não é amor. Eu quero te convidar. Jesus falou assim, existiam os 10 mandamentos. Jesus veio e cumpriu, né, a lei. Então, diante desse cumprir da lei, ele cumpriu também os mandamentos. Mas teve 2 que não foi removido. E isso é que eu e você, é o que a nossa vida é balizada. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o teu próximo como Jesus nos amou. Porque antes de Jesus era amar o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus veio e falou assim, olha, eu te dou um novo mandamento. Um novo mandamento eu vos dou, amar uns aos outros como eu vos amei. E muitas vezes esse amor é sofrer dano, porque Ele sofreu o dano. Ele morreu por mim e por você. Isso é demonstração de amor. Hoje eu não preciso morrer, literalmente. Morrer, que eu falo que o meu fôlego de vida é removido para provar que te amo. Mas muitas vezes é necessário eu morrer para as minhas vontades, para que haja manifestação de Cristo na vida de alguns. E aí, eu comecei a buscar mais sobre isso. E a palavra lá em Apocalipse, eu queria também que você acompanhasse comigo algo que eu achei muito interessante. Apocalipse 2 diz assim, é a carta a Efésios. Apocalipse 2.
Ao anjo da igreja em Efésios escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ouça isso, querido. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. E não pode suportar homens maus. E que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome. E não te deixastes esmorecer. Você observa aqui uma igreja que ela tem cumprido com todos os requisitos. E foi reconhecida pelo Senhor por conta desses requisitos. É uma igreja que Timóteo era o anjo ali da igreja, né? Era o apóstolo da igreja. E aí você vê que também João, que teve essa revelação, ele também era dessa igreja. E João foi conhecido como o apóstolo do amor. Só que após a morte de João, né, João morreu ali em Efésios. E aí você vê que é uma igreja onde Paulo fundou, onde Timóteo era o apóstolo ali, o pastor daquela igreja. Uma igreja onde foi ensinada por João também, que João também era ali da cidade de Efésios. E algo que eu achei interessante é que eu achava que Paulo tinha morrido na ilha de Patmos, e aí eu percebi e descobri que não, que ele morreu foi em Efésios. Achei bem bacana isso. Era uma igreja que João também, né, teve a participação nela. E aí você vê que João morreu e a igreja ali permaneceu. E ela fazia tudo conforme estava de acordo com aquilo que uma igreja precisava ser feito. Porém, o amor se esfriou. Querido, quando o ativismo chega, há uma tendência muito grande de nós perdermos o amor. Deixar de entronizar Deus nas coisas e começar a viver no automático. Entendeu? Se você vem para a igreja, se você é uma pessoa que congrega, uma pessoa congregacional, você vem para a igreja e você tem as suas atribuições na igreja, e você começa ali, aí você vai no automático. Segunda você tem que fazer isso, terça você tem que fazer aquilo outro, quarta você tem que fazer. Às vezes você nem está pronto para fazer, você não quer fazer, seu coração não está para fazer, mas você precisa fazer, porque é uma lei, é um jugo. Mas aí você precisa fazer, porque precisa fazer e precisa fazer. E daqui a um pouco você já não está mais fazendo isso com Deus como centro. Você já está fazendo porque você aprendeu a fazer. Eu acredito que foi isso que aconteceu com a igreja de Éfeso. Mas vem Jesus e manda falar para aquele povo: olha, arrependa-te. Você faz tudo bonitinho, tudo direitinho, mas eu tenho algo contra. Vocês deixaram o primeiro amor. Volta. Arrepende. Volta. Porque se vocês não entrarem nesse lugar, onde Deus é o centro de tudo, será retirado de você o candeeiro. E esse candeeiro aqui está falando sobre o espírito. Será removido de você o espírito. Porque Deus, o espírito, ele está em mim e em você, não para glorificar você, mas para glorificar a Deus. Não existe glória para nós. A glória de Deus, ela não pode ser dividida para o homem, dada ao homem. A glória é de Deus.
Deus, Ele te honra, Ele te exalta, Ele faz de você um nome célebre na terra, onde você passar, Ele vai engrandecer seu nome, porque não se esconde uma cidade edificada. Automaticamente, se você está se edificando, não procure os primeiros lugares, edifique-se, busque um relacionamento com Deus. E é impossível o brilho de Deus, aquilo que está sendo construído entre você e Ele, isso não venha a aparecer. Às vezes, você vê algumas pessoas que do nada elas surgem, do nada entre aspas, né? Elas surgem e de repente a pessoa não era ninguém, de repente ela está num lugar onde o mundo conhece elas. O que é isso? Eu vou te falar que isso é relacionamento com Deus. Isso é ter Deus como centro. E se você for ver alguém que levantou-se, Deus colocou ele de uma forma em evidência no mundo, no Brasil, na sua cidade, na sua igreja, e essa pessoa, do nada, ela caiu, ela não está mais em evidência, eu vou te falar, ou ela esqueceu as primeiras obras, e aqui não é um julgamento, tá, querido? Em nome de Jesus, não jamais faria isso. Mas ou nós esquecemos as primeiras obras, nós começamos a trabalhar para Deus sem Deus, no automático. Ou muitas vezes a gente, através do nosso dom, operamos grandes coisas, mas não gastamos tempo com Ele. Porque tudo que Ele edifica em você é eterno. Então vamos buscar ter uma vida onde Ele é o centro, onde tudo que eu e você vamos fazer para Ele não seja só barulho, que chama a atenção de muitas pessoas, que os olhares vêm para nós, mas não permanece, porque não tem o amor. E de tudo nós viemos buscar na nossa caminhada da fé, na nossa caminhada cristã, que seja viver esse amor. É fácil? Não é fácil. Amor muitas vezes é morrer, mas não adianta querer agradar a Deus com as suas habilidades humanas. Não adianta. Não adianta. Eu li um texto, e assim, não tem muito a ver, mas é só para a gente ter esse entendimento. Eu li algo que falava assim, numa linguagem bem nova, né? Ela dizia assim, a respeito do jejum. O Senhor falava, você está me oferecendo comida, mas acaso eu preciso de comer? E se eu precisasse, eu sendo Deus não teria? Parafraseando, eu não teria tudo que eu quisesse para comer, afinal de contas, o mundo foi eu que criei, eu criei você, eu criei todas as coisas. Aí ele fala, se você quiser agradar a mim, me agrade sendo grato, tendo gratidão em seu coração. Se você quer me agradar, me ame, demonstre amor. Isso é o que agrada a Deus. Se eu faço jejum, não é para Deus. Eu faço jejum por mim, porque eu sou carnal. E a minha carnalidade, ela precisa ficar, ela precisa se calar. Por isso eu jejuo, não jejuo por causa do Senhor. Eu jejuo porque eu preciso de um relacionamento com Ele. E a minha carnalidade não está permitindo que eu o ouça. Aí eu vou entrar nas práticas espirituais. Se eu estou com falta de fé, eu começo a declarar a palavra do que Deus diz que eu sou. Eu não vou declarar a palavra para convencer Deus do que eu preciso ou de quem eu sou. Porque Ele sabe quem eu sou.
Ele me criou. A palavra fala que antes que eu viesse ao ventre da minha mãe, ele já me conhecia, ele já me chamava pelo nome, ele tinha todos os meus dias contados. Então, você concorda que eu não estou declarando a palavra para lembrar ele de que eu preciso ter algo que, na verdade, é meu? Eu declaro a palavra para que a minha alma incrédula entenda que ela precisa crer no que a palavra diz ao meu respeito. Se eu oro em línguas, não é pelo Senhor. Eu oro em línguas por causa da minha incredulidade. Para que eu possa ter acesso às coisas que são minhas e que estão na eternidade esperando por mim, para eu viver isso hoje. Se eu adoro a Deus, se eu louvo ao Senhor, não é por causa dele. Adoração, ele me quer. Ele me quer como sacrifício. Ele quer você como sacrifício. A minha adoração, se a questão fosse só adorar, ele tem anjos que podem adorar ele. Anjos e querubins e serafins, né? E a gente sabe disso. E a adoração deles é perfeita, porque não é de um pecador. A questão é que eu adoro e ele ama quando eu faço isso, porque ele me ama. Porque ele me quer. Ele quer ter um relacionamento comigo. Então, vamos parar de achar que se eu tenho algumas práticas espirituais, eu estou fazendo por conta dele. Não, eu estou fazendo por minha conta, por causa de mim. Porque o que ele precisa de mim é que eu creia na obra da cruz, no que Jesus fez por mim. Que eu o tenha como Senhor da minha vida. Que eu venha obedecer agora não mais uma lei externa que diz o que eu tenho e o que eu não tenho que fazer, mas que eu venha ter sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo que habita dentro de mim, me dando direção do que eu devo e do que eu não devo fazer. E o que ele precisa é que eu entenda que eu sou filha e que o meu lugar, tanto na terra, precisa ser ocupado, como no céu, ele me aguarda. Ele te aguarda para te dar um abraço e dizer, que saudade. Que saudade, que bom que você está aqui. E que nós possamos olhar nos olhos dele e dizer que combatemos o bom combate, cumprimos a nossa carreira e guardamos a nossa fé. Querido, eu quero que você me entenda. Aqui, nessas poucas palavras que eu te dei agora, eu não estou dizendo para você que você não tem que jejuar, não tem que declarar a palavra, nem que você não tem que adorar. Não estou falando isso. Muito pelo contrário, você precisa disso. Se você quiser se manter firme na fé, é necessário que você faça isso. Mas que você não venha achar que você está fazendo isso por causa de Deus. Você está fazendo isso por causa de você. Porque por muito se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. De muitos, mas não de todos. Que você não faça parte desses muitos. E para que isso não aconteça, não ocorra, é necessário que você tenha as suas práticas espirituais. É necessário que você entre para o seu quarto. Mateus 6,6, entre para o seu quarto, fecha a porta, conversa com seu pai que está em secreto, abre o coração, rasga as suas vestes, o seu coração diante dele.
Permita que Ele veja você da forma que você é. Remova todas as máscaras. Diante dele você não pega coronavírus. Então você não precisa usar nem a máscara externa e nem a interna. Seja livre. Mostre quem você é para Ele. E Ele vai te mostrar quem você é nele. E que nós venhamos manifestar o amor de Jesus, o amor de Deus em tudo que nós formos fazer. Espírito de megalomania, onde nós buscamos ter, aparecer e fazer. Por favor, vamos batalhar para que isso saia de nós. Para que essa raiz dessa fruta, dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não brote em nós, mas que ela venha secar. Porque quando Jesus morreu na cruz, por mim e por você, foi para que o efeito dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não pudesse mais, ela não tivesse mais o poder de me afastar do amor de Deus. E ele fala aqui, no finalzinho de Apocalipse, ele diz assim, olha, se você se arrepender, voltar ao primeiro amor, ao primeiro relacionamento. E aí, eu creio que esse momento, agora, queridos, eu estou falando do que eu acho, tá? Não estou falando que tem na palavra os teólogos aí que não me condenem, que me amem com o amor de Jesus. Mas eu acredito que quando ele está falando desse primeiro amor, ele está falando do relacionamento que foi perdido de Adão e Eva lá no Éden. Se você tiver esse relacionamento com ele, na viração do dia, como ele tinha com Adão e Eva todos os dias, e aqui fala, olha, se você se arrepende e você volta às práticas, onde você perdeu o primeiro amor, eu vou dar o direito para você de comer da árvore da vida plantada no jardim de Deus. Isso fala de uma plenitude, de uma vida eterna. Ah, queridos, não vamos abrir mão disso. Não vamos abrir mão disso. Porque tudo que nos importa é o céu. Tudo que é mais precioso é o céu. Eu ontem estava conversando, né, trocando ideias que a gente ama falar do Senhor. E eu falando, nós estamos vivendo o que nós vivemos hoje, é porque nós não temos mais desejado o céu. Nós temos servido a Deus por uma necessidade e não por amor, como tem sido pregado nessa igreja nos últimos dias. Nós temos pregado, mas nós temos vivido. Está na hora de nós começarmos a viver isso. Deixar de servir a Deus pelo que Ele pode me dar. E servi-lo pelo que Ele é. E desejar, ainda que nós não tenhamos a vida de sucesso como a gente imaginou na nossa mente, mas que a gente venha entender que existe um lugar incomparável, onde a traça não come, o ferrugem não come, onde dinheiro algum vai comprar. Nós temos que ter desejo do céu, desejo de encontrar o nosso Pai lá. Enquanto isso não acontece, a gente encontra com Ele aqui, a gente traz o céu para a terra. E isso só é possível através de um relacionamento diário com Ele. No mundo teremos aflição? Teremos. Isso é garantido. Teremos mesmo. Mas vamos ficar firme. Nós vamos vencer. Nós vencemos todos os dias porque nós já nascemos vitoriosos. Nós não vamos ter vitória, a vitória já é nossa. Nós não vamos ter bênção, nós já somos a bênção. Então vamos parar de buscar fora aquilo que já está dentro e vamos buscar o que está dentro, se amalgamando com Ele.
E vamos viver uma vida de plenitude para a honra e para a glória do nome do nosso Pai. E eu vou te falar uma coisa, uma vida de paz não tem nada que compre. E realmente não tem que compre, porque a paz, dinheiro nenhum compra. Você pode ter tudo e ao mesmo tempo ser uma pessoa atribulada. A única pessoa que pode te dar esse descanso, mesmo você tendo que dormir olhando as estrelas, é o teu Pai. Que Deus abençoe sua vida e que de alguma forma essa palavra ela chegue ao teu coração. Em nome de Jesus. Graça e paz.